Bom, eu sou o Márcio Moreira, sou um dos sócios aqui do Axis Instituto e agradeço aos senhores e às senhoras por estarem conosco novamente, e aqueles que estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos também. O Axis Instituto, né, traz, então, nesse Axis às 10, na quarta temporada, a nova regulamentação do EMI-ROSCO, o Marco Regulatório do Terceiro Setor, que é o decreto 11.948, agora recente de 2024, né? E a gente vai tratar dos principais reflexos para as entidades aí do terceiro setor, né? Para aqueles que já conhecem o Axis, né, sabe de todo o trabalho que a gente desenvolve nesses mais de 15 anos de trabalho com as congregações religiosas católicas, sejam em hospitais, obras sociais, colégios, províncias, mantenedoras e tudo mais que envolve a vida religiosa consagrada e também os clérigos, né? Nós gostaríamos de alertar os senhores e as senhoras que neste encontro ele é gravado, né, até porque ele já está sendo transmitido pelo YouTube e fica também disponível o conteúdo no YouTube gratuitamente para aqueles que quiserem acessar. Então, fiquem à vontade, aqueles que não desejarem que a sua imagem apareça, né, de omitir aí o vídeo, né, de tirar a imagem, tirar o vídeo, e também o som, fiquem à vontade. A reprodução desse conteúdo, né, não tem problema algum, a gente disponibiliza este conteúdo para vocês, e o pessoal do comercial também, ao final, ele vai dar uma pequena palavrinha também a respeito de uma cartilha que a gente vai disponibilizar a respeito deste conteúdo, né, também tudo isso gratuitamente. E aqueles que quiserem, ao longo da fala, né, do professor Namilton, apresentar alguma consideração, algum comentário, pode ser feito via chat do próprio Zoom ou através do nosso WhatsApp, né? Você já tem o contato aí, né? O 31 99336 2030. Bom dia, tudo bem? Eu A apresentação de hoje ela será feita, né, pelo nosso consultor Namilton Coelho. O Namilton ele é mestre em administração, ele é especializado em auditoria externa, especializado em gestão estratégica de marketing, tem um MBA em gestão estratégica, é graduado em ciências contábeis, e ele trabalha aí com consultoria no terceiro setor há muito mais do que de 15 anos. Ele tem quase que a vida dele inteira trabalhando no terceiro setor. A vida profissional do Namilton, né, no terceiro setor. Ele, além disso, é professor universitário também, né, com destaque aí para a atuação dele no Instituto Santo Tomás de Aquino. Então, Namilton, por favor, seja muito bem-vindo, fique à vontade, e ao longo da sua fala, a gente vai anotando todas as perguntas aqui. Então, você tem 40 minutos de exposição e no final nós teremos os minutos restantes para perguntas e questionamentos. Muito obrigado, Namilton. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Namilton, você está sem áudio. Ok, Márcio, muito obrigado. Um bom dia a todas e a todos. Para nós é um momento também muito importante de discernirmos e trocarmos ideias. Esse é o principal objetivo do Axis às 10. E nós temos aí hoje um tema que ele afeta de uma maneira expressiva todas as entidades do terceiro setor no Brasil, que especialmente façam parcerias com a administração pública federal. E por que eu estou falando de início essa questão? Pelo seguinte, esse marco regulatório do terceiro setor, que foi instituído pela Lei 13.019, em 2014, ele veio regular no Brasil qual era a legislação a ser observada por qualquer ente público, federal, estadual ou municipal, ao celebrar parceria com as entidades do terceiro setor. Por isso ele chama Marco Regulatório do Terceiro Setor. E cada ente público deveria, de acordo com a Lei 13.019, regulamentar os procedimentos específicos
no âmbito daquela administração pública. Esse decreto que nós vamos falar hoje, esse decreto 11.948, ele é de 12 de março de 2024, ele veio trazer importantes alterações no que diz respeito àquelas parcerias que são efetivadas com o poder público federal, com a administração pública federal. As entidades fazem ou podem fazer parcerias com o município, com o estado ou com a administração pública federal. Esse decreto ele é muito importante porque, apesar de ele se aplicar às parcerias em nível federal, ele é um balizador para as demais regulamentações promovidas por estados e municípios. Então, à medida em que um decreto federal, como esse que nós vamos abordar aqui, as alterações trazidas nele, é importante que as senhoras e os senhores conheçam, porque os gestores públicos que não são no âmbito federal observarão com atenção essa nova regulamentação do Poder Público Federal para, eventualmente, melhor ainda, acrescer, né, as regulamentações estaduais e municipais, as eventuais melhorias que o próprio Poder Público Federal já vai fazer nas suas parcerias. E, de início, nós vamos só retomar aqui alguns conceitos para alinharmos o que nós estamos falando. As parcerias entre o Estado e as entidades do terceiro setor, elas têm, com os nomes de termo de colaboração, são aquelas políticas públicas em que o Estado faz com as entidades, e também tem um termo de fomento, que, na realidade, esses dois termos envolvem transferência de recursos para as entidades do terceiro setor, sendo que a diferença quando se chama termo de fomento, são aquelas atividades que são desenvolvidas e promovidas pela entidade do terceiro setor. No termo de colaboração, em síntese, ele também repassa recursos para a entidade do terceiro setor, mas para a elaboração de atividades que são propostas pelo poder público. Então, é basicamente essa diferença. E o outro nome que se tem nessa marco do regulatório do terceiro setor são chamados acordos de cooperação. Esses acordos, a grande diferença para termo de colaboração e termo de fomento é que acordo de cooperação não envolve transferência de recurso entre o Estado e a entidade do terceiro setor. Então, esses são os três nomes que a gente precisa estar em mente, porque esses nomes aparecem, né, ao longo da legislação. Então, é bom a gente apenas alinhar aqui entre todos que estão aqui hoje conosco. Nós vamos falar aqui dos principais pontos trazidos de alteração no decreto 11.948 de 2024, que alterou o decreto 8.726 de 2026, que era o decreto editado à época para regular as parcerias feitas entre a administração pública federal e as entidades do terceiro setor. Então, por isso que quando a gente coloca aí a referência sobre cada um item que nós vamos destacar, sempre tem o nome decreto 8.726 de 2016, porque esse decreto novo de 2024 alterou alguns pontos desse decreto de 2016, tá certo? Então, a referência, todos que nós vamos falar, foram inseridas nesse decreto 8.726 de 2016, através desse decreto que foi publicado este ano, agora em março, número 11.948. Então, um ponto a destacar quanto aos critérios de julgamento das propostas, né? Aquelas propostas que são apresentadas no edital, né, para eventualmente ser selecionado, fala que para a celebração de parcerias poderão ser privilegiados critérios de julgamento qualitativos. Esse é um termo novo, como inovação, criatividade, territorialidade e sustentabilidade, conforme previsão no edital. Então, o que é importante a gente já ter em mente aqui? Qual é a intenção do poder público ao privilegiar critérios de julgamento naquelas propostas em que as entidades apresentam no âmbito lá dos editais? Então, ele vai olhar, olha, eu vou privilegiar, ou poderão ser privilegiados, aquele julgamento qualitativo. O que é um julgamento qualitativo? É aquele julgamento que vai interpretar ou tentar verificar se naquele projeto, naquela proposta de parceria, ela tem uma amplitude representativa, não só numérica, mas principalmente qualitativa.
E esses termos aí, territorialidade e sustentabilidade, são termos novos. Então, na legislação anterior, já falava de inovação, já falava de criatividade. Então, aqui, eles estão reforçando que, olha, os projetos que concorrerão, quando ele for um projeto que tem uma maior amplitude de abrangência em termos de território, em termos de sustentabilidade, e ele tiver uma abrangência que transforme realidades, esses itens identificados na proposta, eles são critérios mais que podem ser destacados, que podem ser privilegiados para escolher o projeto da instituição a qual a gente participa. E outra questão trazida é a condição para a celebração de parceria. E ele destaca o seguinte, que o edital não exigirá, como condição para a celebração de parceria, que as organizações possuam certificação ou titulação concedida pelo Estado. Isso aqui já era um princípio da lei que instituiu o marco regulatório do terceiro setor, mas a administração pública federal veio agora expressamente e falou, olha, para participar do processo, né, ou para celebrar parceria, o edital não pode exigir certificação ou titulação concedida pelo Estado. Então, dou um exemplo aqui para as senhoras e senhores. SEBAS. Um edital não pode colocar como condição para celebrar que a entidade tenha, por exemplo, o SEBAS. O SEBAS é uma titulação, é uma certificação que o Estado concede, né? E qual é o princípio dessa exigência, dessa não exigência? É que não significa que uma entidade que possua uma certificação ou uma titulação, ela é melhor do que outra que não tenha essa titulação. Então, aqui fala assim, olha, a ideia é privilegiar bons projetos. E esses bons projetos, como nós vimos anteriormente, ele repassa a ideia de qualidade, abrangência, efetividade, e aquela pessoa jurídica, que é a entidade na qual a gente pertence, vai executar, se eu tiver uma certificação, ótimo para a gente, mas o edital não pode falar, para celebrar tem que ter o SEBAS. Isso não pode. Inclusive, na última lei do SEBAS, né, na nova lei do SEBAS, a Lei Complementar 187/2021, um dos itens que foi vetado pelo presidente da República e mantido pelo Congresso é que falava que as entidades que têm SEBAS terão privilégio ou terão prioridade para celebrar parcerias. Esse item foi vetado na Lei Complementar do SEBAS, foi mantido pelo Congresso. Então, o que está assim, o que está aqui nesse decreto está em linha com o que a legislação federal vem trazendo. Olha, eu preciso que as entidades estejam regulares, estejam constituídas, que sejam capazes, mas não necessariamente a certificação torna ela uma entidade na qual terá privilégios para fazer parceria. Então, esse edital traz isso. Também na condição de celebração de parceria, traz expressamente que o poder público federal não pode exigir contrapartida financeira como requisito para celebrar a parceria. A gente sabe que a questão de contrapartida financeira já era também um pressuposto da lei do terceiro setor, mas no decreto federal que aplicava a administração pública federal, não trazia claramente que não poderia ser exigida a contrapartida financeira da instituição, né, para celebrar parceria. E aí tem uma questão que traz nesse decreto, que é a administração pública federal poderá optar pela exigência de contrapartida em bens e serviços, somente na hipótese de celebração de parceria com valor global superior a R$ 1 milhão, mediante justificativa técnica. Na legislação anterior, esse limite era R$ 600 mil. Então, destacar o seguinte, você ter como contrapartida bens e serviços não é uma contrapartida financeira, porque contrapartida financeira é aquela em que a gente tem que depositar um valor. No caso de bens e serviços, significa o quê? Olha, eu vou dar, por exemplo, uma quadra. Eu vou acrescer mais esse serviço. Isso a administração pública pode exigir quando o valor global da parceria for superior a R$ 1 milhão. Então, antes era 600 mil, agora R$ 1 milhão. E contrapartida voluntária? O que é contrapartida voluntária? É aquilo que a instituição
quer oferecer ao apresentar um projeto, um plano, uma parceria. Então, ela fala assim, olha, você não está me exigindo nada, mas eu estou oferecendo ou oferecerei tais e tais contrapartidas voluntárias para realizarmos esse determinado projeto. A legislação atual veio e falou assim, olha, tudo bem, a contrapartida voluntária, a instituição pode oferecer contrapartida voluntária financeira ou em bens e serviços, independentemente do valor global da parceria. A gente viu anteriormente que se a parceria for acima de 1 milhão, o Poder Público Federal pode falar, olha, para concorrer aqui, eu vou requerer contrapartida de bens e serviços. O que está se falando aqui é, independentemente do valor, a organização, a entidade, né, pode oferecer contrapartida voluntária, financeira ou em bens. Então, tudo bem. Mas só que o que ele traz é, olha, essa oferta de contrapartida voluntária não poderá ser exigida como requisito para a celebração de parceria ou avaliada como critério de julgamento em chamamento público. Então, significa o quê? Que uma instituição que vai voluntariamente oferecer uma contrapartida na execução lá da parceria, ela pode oferecer, mas o que o decreto traz é, olha, quando for fazer o julgamento das várias propostas, não poderá ser avaliado como critério de desempate, por exemplo, aquela entidade que apresentou a maior contrapartida voluntária. E por que é isso? Porque, às vezes, uma instituição que tem um poder financeiro maior, se ela vem e oferece uma contrapartida voluntária financeira maior, ela acaba inviabilizando a outra instituição que, às vezes, não pôde oferecer nenhuma contrapartida voluntária, e aí ela nunca ganharia, essa instituição menor, aquele edital. Então, o objetivo é dar transparência e lá desde o início, como a gente começou, busca-se privilegiar aqueles projetos, aqueles planos de trabalho, né, aquelas parcerias em que tenha critérios de julgamento qualitativo, que a proposta seja importante, que a proposta seja transformadora naquela política pública em que a administração pública está querendo fomentar. Então, essa contrapartida voluntária, a gente deixa claro que não pode. Se é voluntária, aquilo não pode. A administração pública, já que não foi obrigado, se a pessoa quis oferecer, aquilo não pode ser avaliado pela comissão que vai julgar ou vai selecionar os projetos de acordo com o edital. Ele tem que levar em consideração que voluntário, a contrapartida voluntária não pode ser um critério, né, de julgamento. Não pode. A gente sabe que na prática pode até ser que isso dê uma robustez, mas é importante conhecer a norma para que, se a gente entender que houve por parte da comissão que está ali julgando ou selecionando aquelas propostas, se houve uma pontuação ali, a gente pode eventualmente apresentar um recurso falando que o próprio decreto veda, quando tem a contrapartida voluntária, ele ser avaliado como critério de julgamento. E o prazo máximo de parcerias é uma outra alteração importante que esse decreto trouxe, que fala assim, a cláusula de vigência deverá estabelecer o prazo correspondente ao tempo necessário para a execução integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que o período total da vigência não exceda 10 anos. O primeiro prazo que existia na legislação anterior era 5 anos, limitado no máximo a 10. Então, aqui já fala, primeiro, que não é um período que não pode exceder a 10, mas ele traz um novo parágrafo, fala assim, o período total de vigência, que no caso ali pode ser 10, né, poderá ser excepcionalmente ser superior a esse limite. Quando houver uma excepcionalidade de situação fática, ou seja, da situação prática, e o interesse público no prazo maior da parceria. E por que isso é importante? Porque, às vezes, determinada parceria, um prazo de 10 anos, 5 ou 10, é um prazo pequeno para se ter uma transformação social que foi intencionada ao apresentar a proposta. E pode ser que, ao desenvolver aquela parceria no longo ali dos 5, 10 anos, o ente público federal pode avaliar aquele projeto que está sendo desenvolvido de uma efetividade tão importante
que, dependendo da necessidade, ele pode prorrogar essa parceria por mais de 10 anos. Então, isso é uma abertura importante para que o poder público possa valorar aquelas parcerias, primeiro, que tenha um interesse público maior, né? O interesse público, quando a gente fala em interesse público, é o quê? Se a instituição quiser, mas o ente público não quiser, vai valer sempre o interesse, em última instância, do interesse da entidade pública, né? Que ele visa o que, olha, eu estou validando essa parceria como muito produtiva. Se eu colocar aqui uma outra instituição, pode ser que a gente tenha uma perda importante na realização ou no atingimento de metas que são esperadas pela administração pública como um todo, então a gente pode prorrogar. Então, isso é uma questão do prazo máximo, é bom, porque as entidades, as senhoras e senhores que tiverem essa nova regulamentação, pode ser trabalhada com esse ente público federal uma possível prorrogação além dos 10 anos com base nessa previsão do decreto novo aí agora deste ano. Uma questão, assim, sempre tem muita complicação, às vezes, os bens remanescentes. O que são aqueles bens remanescentes? São aqueles bens que foram comprados ao longo da parceria, com recurso da parceria, ou seja, recurso público, e aí terminou, fez a prestação de contas, aqueles bens que foram comprados, eles são chamados bens remanescentes. Então, uma intenção da legislação nova é a titularidade dos bens remanescentes será da organização da sociedade civil, essa que está executando a parceria, exceto se o instrumento de parceria celebrado dispuser que a titularidade será do órgão ou da entidade pública federal. Aqui tem uma mudança importante de que o pressuposto agora daqueles bens comprados, né, adquiridos com recurso público, a ideia primeira é que fique com a organização da sociedade civil, com a entidade. E só seria do órgão público no caso de exceção que a norma nova já traz. Olha, essa exceção será considerada a necessidade de assegurar a continuidade do objeto pactuado por meio de celebração de nova parceria ou pela execução direta pela administração pública federal. Então, o decreto já veio falar assim, olha, a ideia é que o bem fique lá na instituição. Agora, se não for o caso, eles já excetuam que a administração pública tem que fazer um novo projeto ou vai executar diretamente. Executar diretamente pela administração pública federal, né, pessoal, é uma questão quase que inaplicável, né? Porque a administração pública já está grande, já está pesada. Se não for por uma instituição da sociedade civil, dificilmente ela fará diretamente. E outra questão também muito importante que fala que a entidade disponibilizará, a partir da data da apresentação da prestação de contas final, os bens para a administração pública federal. Quando é que ela vai disponibilizar? Quando a administração pública, né, que fez lá o ato, falou assim, no final eu vou querer isso. Então, já falou que vai querer. Então, já que ele falou que vai querer, a nova legislação fala, olha, a instituição vai disponibilizar e a administração pública federal tem que retirar os bens lá da instituição no prazo de 60 dias. Esse prazo antes era 90, agora é 60, após o qual a instituição não mais será responsável pelos bens. Isso aqui é muito importante porque quanto menor o prazo em que a instituição for responsável pelos bens, menor, porque eu estarei, ao final de uma prestação de contas, né, já que o bem não vai ficar comigo, o bem fica lá, fico guardando o bem. E se o bem for roubado, se o bem for eventualmente avariado, daqui a pouco eu terei que responder, eu, instituição, guardando lá por um tempo, até um dia que a administração pública federal for buscar. A legislação fala, olha, até 60 dias, a instituição é responsável por guardar. Após esse prazo, não mais. Não significa, né, pessoal, que após 60 dias vai deixar para lá. Não é isso. Mas aqui dá uma segurança que, se acontecer qualquer coisa, né, de fortuito, a instituição não poderá ser penalizada. Também fala o seguinte, a legislação diz que quando o bem vai ficar com a instituição, ela pode doar esse bem a terceiros, né? A terceiros, que a gente diz aqui, a terceiros que tem a ver com aquela política vinculada à parceria ou outras instituições
sem fins lucrativos. E aí vem agora e fala assim, olha, nas hipóteses em que as parcerias forem realizadas com entidades que têm o SEBAS, a doação poderá ser realizada para qualquer organização da sociedade civil, independentemente de certificação. Por que isso aqui é bom também? Você imagina as senhoras que têm, os senhores que trabalham em instituição que têm SEBAS, ficaram com bens remanescentes, né, de uma determinada parceria. A legislação não era clara em falar assim, olha, se uma instituição que tem SEBAS fizer uma parceria, no final da parceria ela ficar com bens remanescentes, se ela for doar para alguém, a dúvida era, eu poderei doar esses bens só para uma outra entidade que também tem SEBAS? Aí veio a legislação nova e falou, não, você pode doar para qualquer organização, independentemente de certificação. Organização da sociedade civil, né? Sem fins lucrativos. Então, isso aqui é uma tratativa importante que veio nessa nova norma. E uma outra questão é a que fala da comprovação da contabilidade, da compatibilidade de custo. Quando a gente apresenta o plano de trabalho, depois quando vai assinar a parceria, no caso de despesa, tem que comprovar a compatibilidade dos custos apresentados no plano de trabalho com os preços praticados no mercado, exceto encargos trabalhistas, porque decorre de lei. E aqui ele vem e elenca quais são, dentre esses exemplos, as opções que a instituição pode utilizar para comprovar a compatibilidade do custo e das despesas que a instituição inseriu no plano de trabalho. Então, pode tomar como referência preços constantes de contratação similar nos últimos 3 anos, ata de registro de preço que esteja em vigência, adotado por qualquer ente público, estadual, federal, municipal, ou seja, se constar de uma ata de registro de preço. A ata de registro de preço, né, gente, é aquela decorrente de processo licitatório que as entidades fazem. Tabela de preços de associações profissionais. Então, se eu vou contratar a OAB, se tem curso eventualmente, de alguma outra instituição de associação profissional que fala tabela de preço, o preço que eu colocar ali eu posso comprovar de onde eu tirei. Pesquisa publicada em mídia especializada, né, de amplo acesso, site eletrônico especializado ou de domínio público, portal de compras do gov.br, né? Então, se tem lá no portal um preço de um determinado item que eu considerei o plano de trabalho, eu posso me referenciar, que foi dali que eu tirei o preço. Cotação com 3 fornecedores de bens ou serviços, pesquisas de remuneração publicadas, né? E essa pesquisa de remuneração diz respeito também à localização onde vai ser realizada aquela parceria, né? Acordos coletivos ou convenção coletiva de trabalho. Então, olha, se eu estou colocando o valor de salários, né? Se é o salário daquela região, eu posso pegar também a convenção, acordo coletivo ou determinados gastos que eu terei que estão lá previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho pertinente, obviamente, à área onde a entidade desenvolverá a parceria. E uma questão outra muito importante é que no plano de trabalho poder constar estimativa inflacionária. Então, no plano de trabalho, que é óbvio, né, que teria vigência acima de 12 meses, pode considerar a estimativa sobre aqueles valores da inflação, desde que, né, no edital que a entidade da administração pública federal for fazer, ela vai falar, olha, pode sim, a nossa parceria vai ser por 24 meses, então, a partir de 12 meses, você pode considerar no seu plano de trabalho a expectativa inflacionária medida, por exemplo, pelo IPCA, pelo IGPM. O próprio edital já vai falar qual o índice. Isso é muito bom, porque a gente sabe, a gente faz a parceria por mais de 12 meses, os preços já aumentam antes de 12. O que dirá depois de 12 meses? Aplicação do recurso. Todo mundo sabe que a aplicação do recurso, né, da parceria, na hora que cai na conta, a gente já tem que aplicar. Mas esse decreto trouxe aqui o seguinte, olha, os recursos serão aplicados em caderneta de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo, operação de mercado aberto, lastreada em título da dívida pública, esse texto estava lá, só que ele trouxe uma frase importantíssima, mediante avaliação do investimento mais vantajoso, enquanto não empregado os recursos na finalidade. Então, o que a gente precisa estar atento aqui?
quando, quando receber o recurso e for aplicar, não é, antes esse texto não tinha no decreto anterior, a gente precisa observar, eu vou aplicar em caderneta de poupança? Eu vou aplicar em fundo? Eu vou aplicar em quê? Não, e mediante a avaliação do investimento mais vantajoso. Aí você pergunta, mas Hamilton, qual que é o investimento mais vantajoso? É preciso, né, ter uma avaliação técnica para indicar, olha, eu apliquei nesse de curto prazo, porque com base numa avaliação que fizemos, não tem que ser uma avaliação exaustiva, né, mas é importante que esteja ali registrado qual é o critério que foi utilizado pela instituição para aplicar, por exemplo, na poupança, ou no fundo, ou no mercado aberto, lastreado em título. Então, é importante deixar isso registrado. Antes tinha na legislação o termo automático. O automático era qualquer uma dessas opções. Não tinha isso aí que falava que era mediante avaliação do investimento mais vantajoso. Então, é importante para as entidades ter isso registrado. Não precisa ser de uma forma tão complexa, mas de uma forma técnica. Olha, estamos aplicando nisso porque a previsão de gasto é desse jeito, o repasse da verba vai ser em tal período, então, considerando esse contexto, o melhor seria tal aplicação. É isso que a legislação traz. E atraso na liberação de recursos é muito comum e natural que, dependendo do dinheiro, né, de recurso público, o atraso ele pode ser mais natural do que a gente imagina. Só que antes, falava assim, agora, antes não tinha essa questão de quando houver atraso das parcelas pactuadas no plano de trabalho, configura inadimplemento de obrigação estabelecida no termo de fomento ou de colaboração e se ocorrer o atraso, né, o ente federal não passar o dinheiro de acordo com o plano de trabalho, o que que a instituição pode fazer? Olha, se esse atraso for mais de 30 dias, a entidade pode suspender as atividades até a regularização do desembolso. Antes, as entidades falavam assim, nossa, mãe, agora está atrasado 30, 40, 50 dias e eu aqui com as atividades e concursos sendo incorridos e que a responsabilidade é minha. Então, a legislação vem trazer esse poderá, não significa que deve, não. Isso é uma avaliação da instituição, mas é um resguardo importante que a legislação trouxe. E se durar mais de 60 dias esse atraso, ela pode rescindir a parceria com o ente federal. Lógico que vai ter que devolver aquele que não gastou, vai ter que provar o que gastou proporcional, então não fica amarrado. E também dá uma transparência, uma governança melhor para as partes. Porque para o Poder Público Federal, às vezes, dependendo da contingência que ocorrer no Brasil ou no mundo, isso afeta as nossas parcerias, pode afetar nossas parcerias. E o outro ponto que veio assim de uma forma muito providencial para as instituições, em que as organizações podem realizar despesa que tiver no objeto previsto no plano de trabalho. Isso é normal. Porém, agora coloca que também pode custear despesa com proposta para elaboração de proposta, ou seja, contratar uma empresa especializada para elaborar proposta. Isso é muito bom. Lógico que tem aqui um limitador, que é até 5% do valor global do instrumento. O que é o valor global do instrumento? Da parceria, limitado a 50 mil. Então, isso aqui facilita muito, porque as entidades que às vezes não tinham uma mão de obra especializada para elaborar uma boa proposta, para concorrer ali naquele edital, pode contratar. E depois, se for selecionada, a única despesa que pode ser paga que não foi realizada durante a parceria, ou seja, que foi realizada antes de firmar o contrato com o poder público, é essa despesa aí de elaboração de chamamento, elaboração de proposta. Então, eu contratei uma empresa ou um profissional, né, elaborou a proposta, eu combinei um valor, já vi aí os limites, e o interessante aqui é a instituição falar assim com esse prestador de serviço, olha, vamos trabalhar um pouco no risco, se a minha proposta for selecionada, eu vou te pagar X. Se não for, eu não te pago nada, eu te pago um valor pequeno. Mas o importante agora é que prevê essa possibilidade, que às vezes as entidades têm bons projetos, muito interessantes, mas que às vezes a apresentação não é bem feita, não é bem transmitida, né? Então, isso às vezes pode comprometer a seleção da proposta.
Outro ponto importante é aqueles pagamentos em espécie. A gente sabe que todos os pagamentos que são feitos pelos recursos de parceria devem ser feitos com depósito em conta bancária do interessado. Mas tem casos que tem exceção, né? E aí a nova norma trouxe assim, considerado o período total da parceria, né, os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual de R$ 5.000 por beneficiário. Não é R$ 5.000 para cada pagamento, não, né, gente? É no período total. Isso aqui são exceções, porque ocorre mesmo. Antes, esse valor era R$ 1.800. Então, houve um reajuste aqui importante. A gente deve sempre olhar essa questão de pagamento de espécie com cuidado, né? Porque hoje todo mundo tem conta bancária. O pessoal, para receber benefícios do governo, qualquer benefício do governo, todo mundo tem conta no banco. Então, dificilmente alguém não teria, né, como ter uma conta bancária. É, a possibilidade de pagamento de juros e multas. A gente viu lá que, às vezes, a administração pública federal atrasa o repasse. Aí, ele atrasa o repasse, eu também não tenho dinheiro, então fica lá anotado naquela cadernetinha da gente pagar, né? Só que na hora de pagar, o pessoal, né, que é juros e multa, eu falo pessoal porque pode ser um boleto, pode ser determinada despesa. Então, enfim, hoje está previsto que se o atraso no repasse do pagamento do dinheiro pela administração pública federal, se isso atrasar, pode pegar parte da despesa que era de juros, multa e correção monetária e pagar com recurso à parceria. Antes não tinha essa previsão. Então é bom a gente estar ali, isso vai trazendo assim para as entidades uma melhor segurança. Retenções de verbas rescisórias, outra questão muito válida aqui, que é a organização poderá manter retido ou provisionado. Provisionado significa o quê? Você está ali registrando que vai gastar determinado valor. Referente às verbas rescisórias, na hipótese de o vínculo trabalhista perdurar após a prestação de contas final. Às vezes termina uma parceria que durou lá, por exemplo, sei lá, 10 anos, igual a gente viu, e eu tenho questões rescisórias que, às vezes, terá, né, aquele meu funcionário, eu não mandei embora porque terminou a parceria, mas aqueles custos que eu terei com esse funcionário pós prestação de contas final, mas que se refira ao período ao qual ficou na parceria, a instituição faz o cálculo, faz a memória de cálculo, documenta isso para mostrar para o ente público federal, fala assim, olha, eu vou ter que reter aqui tal valor, porque fulano de tal trabalhou nesse período, ele tem direito a isso, isso e isso, no caso de rescisão trabalhista. Então, essa questão mais do que justa, porque um dos itens, por exemplo, que a gente verificava era fazer a prestação de contas final, eu não fiz a rescisão do pessoal e fiquei com o abacaxi na mão. Então, isso aqui veio trazer uma justa previsão para eventual ocorrência desses casos aqui. Alteração do valor da parceria é outra questão importante, que fala que o órgão ou a entidade da administração pública federal poderá autorizar, né, alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho, depois de solicitado pela instituição, desde que não haja alteração do objeto. Então, ou seja, eu vou alterar o valor da parceria. E essa ampliação antes era até 30% do valor global, agora foi para 50%. Então, são itens que a gente percebe que são melhorias na legislação que vai tendenciando se a parceria está boa, se a parceria está sendo efetiva, a gente já viu lá que pode aumentar prazo, a gente viu aqui que aumentou o valor global da parceria, depois de devidamente justificado, ou que aumentou muito o preço de determinada coisa. Então, enfim, essas alterações na legislação federal, eu disse lá no início que vai ajudar, né, os estados e municípios a também, eventualmente, alterarem os seus regulamentos, seguindo essa orientação aqui, já praticada pelo governo federal. O relatório de execução financeira é uma questão que, na lei anterior, falava, quando tem um problema, né, falava que um problema na execução da parceria, falava que a instituição deveria apresentar um relatório de execução financeira. Agora não, agora a norma fala assim, olha, a administração pública federal extrairá, ou seja,
retirará o relatório, nesse caso, quando houver irregularidade, da plataforma transfere.gov.br, que é aquela em que as instituições têm que registrar tudo que acontece, né, na parceria, os pagamentos, né? Então, não teria sentido mesmo pedir para a instituição providenciar um relatório que a administração pública já pode tirar lá do sistema no qual já devem ser inseridas todas as informações da parceria. Então, em tese aqui também, melhora um pouco e tira, desafoga, né? Ou naqueles casos onde houver descumprimento injustificado de metas, né? Nós não estamos falando aqui da coisa regular, não. Um termo de ajuste de conduta é um termo novo que fala quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 13.019, né, que é a lei do terceiro setor, a administração pública federal poderá celebrar termo de ajustamento de conduta com a organização. Na legislação anterior já previa-se alguns outros instrumentos, que era advertência, penalidade, etc. Mas quando a gente fala aqui de termo de ajustamento de conduta, o bojo de um termo de ajustamento de conduta, quem é aí dos SEBAS da área da educação, tem o termo de ajustamento de gratuidade, né? Que é quando eu não consegui dar as bolsas, eu faço um termo de ajuste de gratuidade em que eu vou repor aquilo que eu não consegui fazer nos anos seguintes. Esse é o termo de ajustamento de gratuidade quando tem um SEBAS na área da educação. Aqui, nesse caso, quando a gente fala termo de ajustamento de conduta, não é que fala assim, eu vou ser, então, menos penalizado? Não necessariamente, mas dá a possibilidade de uma tratativa, né? Desde que, pessoal, não haja má fé, né? Um termo de ajustamento de conduta, certamente ele será aplicável naqueles casos em que, justificadamente, ou por alguma questão que não houve o dolo, né? Não houve a culpa intencional, de poder a instituição fazer um ajuste de conduta. Não, vamos fazer assim dessa forma. E o pressuposto da legislação tem sido que, olha, o poder público precisa das instituições para executar essas parcerias. Sem as instituições, é impossível para o governo fazer essa execução de várias políticas. Então, ele trouxe aí alguns argumentos, né, de melhoria, vamos dizer assim, de valoração e de valorização das instituições do terceiro setor. E aí, Márcio, sempre ser um pouco rigoroso com os nossos temas aí, né, com o tempo e o tema. Vamos passar aí para os próximos, coloca à disposição, vai estar disponível aí depois da gravação, então a gente pode aí aproveitar esses momentos agora. Ana Milton, muito obrigado, né? Realmente o tema é complexo, né? No sentido de que tem, dentro das nossas leis, tem muitas peculiaridades. Mas antes da gente passar para as nossas perguntas, Ana Milton, a gente tem um pequeno vídeo institucional do Axis que a gente vai passar, e logo depois a Maria Lúcia tem um recado para nós, né, para a gente que está participando aqui do nosso trabalho, seja através do Zoom ou através do YouTube. Karina, você pode, por favor, liberar o vídeo aí para a gente?
Obrigado, Karina. Maria Lúcia, por favor. Obrigado, Maria Lúcia. Né? Então, reforçando aí, estaremos no Rio de Janeiro, 19 a 21 de junho, né, nesse curso de governança e gestão. Será um prazer tê-los lá conosco. Quem tiver a oportunidade, ou quem tiver na gestão de paróquias, de santuários, com certeza será uma experiência rica, porque é prática. Né? O padre Omar, que é responsável pelo santuário, vai partilhar conosco a experiência dele lá. Bom, voltamos ao nosso tema. O Namilton já respirou ali um pouquinho, né? Já tomou uma água. Namilton, a gente tem algumas perguntas aqui que eu gostaria que nós recebemos tanto aqui pelo chat quanto pelo celular. Uma das primeiras perguntas, Namilton, fala o seguinte: o poder público não repassou o recurso, pois deixamos de inserir no sistema de prestação de contas alguns documentos. Isso gerou atraso, Namilton, com os fornecedores. Você disse que podemos incluir as multas na prestação de contas? A pessoa está querendo confirmar se você disse isso, Namilton. É sempre bom a pergunta, né, Márcio, porque pode esclarecer melhor alguns eventuais ruídos. Na legislação, ela trouxe a possibilidade seguinte: se o atraso ocorrer por culpa, né, da administração pública federal, e aí o que que a gente vai entender por culpa? Se não foi originário de uma incoerência ou de alguma inconsistência que deveria ser resolvida pela organização, pela entidade. Então, nesse caso do exemplo que está falando aí, se não repassou dinheiro, porque a instituição não atualizou a informação, não mandou algum dado, ou infelizmente deixou de apresentar qualquer certidão, eu entendo que nesse caso não se aplica essa possibilidade de pagar multa. O que a legislação trouxe é se atrasou o pagamento, o repasse da parcela. Porém, essa parcela não foi recebida por questão de problemas do governo federal, que não estava com dinheiro, que ele estava sem dinheiro, e que acontecia qualquer coisa. Então, só nesse caso. Fora isso, a multa vai ser paga, ó, pela instituição, mas não vai poder ser onerada com os recursos da parceria. Você vai pagar e vai arcar com essa multa sozinho. Tá certo? Maravilha, Namilton, muito obrigado. Deixando claro, então, se for responsabilidade da instituição, ela não pode, mas se for responsabilidade do poder público, aí você entende que isso está amparado na lei, ok? Isso aí. Maravilha, Namilton. Uma outra pergunta aqui, Namilton, a pessoa pediu para não identificar, pelo amor de Deus, mas ela está com uma questão que ela coloca aqui, é o seguinte: olha, o nosso conselho municipal marca de perto a instituição, quer nos fiscalizar de toda forma. Porém, os nossos recursos que vêm do órgão público federal. Você entende que o Conselho tem esse direito de fiscalizar? O que você pode dizer sobre isso, Namilton? Márcio, tem sim. Um dos princípios que tem na legislação é que tem aqueles fiscalizadores diretos, que é o gestor, né, do projeto, ou aquele que concedeu a parceria, mas isso não prejudica o acompanhamento de outras entidades. E aí, quando ele coloca isso, esse conselho municipal aí, não sei se é o de assistência social ou qual que é, ele tem sim como interessado, né, como um terceiro interessado, em fiscalizar. Primeiro, porque os dados da parceria já são publicizados, tem que estar lá nesse transfere.gov.br. Então, quem for lá está cheio de informação. Mas, né, a instituição estaria, assim, talvez incomodada, tem que ver se a forma em que está sendo fiscalizado não está tendo um viés político, né? Não está sendo uma pressão exagerada, mas o princípio é a transparência. Esse é um princípio que tem não só essa norma do terceiro setor, mas outras também. Então, fiscalizar pode, pelos meios regulados, da forma correta, mas eu entendo que ela pode, sim, a legislação dá essa abertura para essas instituições formalmente constituídas aí, que acompanham políticas públicas, né, como é o caso de conselhos municipais. Perfeito. Namilton, a gente tem aqui uma outra pergunta, é o seguinte: um conflito aqui entre a orientação do contador e da assistente social, Namilton. É,
A congregação é uma congregação religiosa, está dizendo que tem quase 100 anos de existência e tem lá uma sala cheia de documentos. O nosso contador fala que podemos jogar os documentos fora acima de 5 anos, aqueles documentos que têm mais de 5 anos. A assistente social fala que, de acordo com a lei da filantropia, é 10 anos da emissão dos documentos. E me parece que aí na sua fala você falou que tem um outro prazo que é relacionado à prestação de contas. O que você poderia falar, Namildo, para resolver o conflito aí, contador, assistente social e o prazo que tem que ser seguido? O importante é que quando esse conflito surge, surge a oportunidade também de solução, porque se ninguém perguntasse, né, um ia jogar fora, que é o contador, que ele está lá sem arquivo, e estamos, né, às vezes, num problema maior. Primeiro é bom esclarecer o seguinte, na legislação normal, que é a legislação da Receita Federal, são 5 anos a prescrição. Essa é a prescrição natural. Porém, nós temos aí já dois prazos diferentes. Primeiro, para quem tem SEBAS, a lei complementar do SEBAS diz 10 anos da data da emissão do documento. 10 anos. Segundo, essa lei aqui, essa legislação que a gente fala aí do Mirossi, ela fala 10 anos após a apresentação da prestação de contas. Então, se a gente pensar na prática, são mais de 10 anos, né? Então, no caso da lei da filantropia, que é o do Miroski aí que a gente está falando, são 10 anos após a prestação. Então, se bobear, dá 11, dá 12. Você fala, meu Deus do céu, não joga esse papel fora nunca? Não, porque tem outras formas também de digitalização que tem a mesma validade jurídica, mas tem uns critérios específicos para ser feito. Agora, jogar fora depois de passados 5 anos, é importante que o contador entenda e veja, né, e discuta bastante os compromissos. Se tiver aqui um compromisso como esse, a lei já está falando. Mas se tiver qualquer outro convênio que as instituições façam com outros entes, nós temos que observar se lá nós não nos comprometemos a guardar o documento por, sei lá, 15 anos, 20 anos. E lembrando que tem documentação, né, gente, como a da área de pessoal, que o prazo é maior que 10, né? Tem alguns comprovantes aí que são maiores. Mas, em regra, aí, ó, o contador está certo em querer diminuir o espaço, mas a congregação está mais do que certa em falar, olha, nós temos esse convênio e que o mínimo aqui é 10 anos, no caso aqui, da apresentação da prestação de contas. E, Namilton, muito obrigado. Então, é 10 anos da prestação de contas, ou seja, o prazo maior, né? Você está sugerindo é que se cumpra aí o prazo maior, que é o previsto nessa lei, por mais que existam outras leis com prazos menores, né? Perfeito. Namilton, a gente tem uma pergunta aqui em relação ao rendimento do recurso aplicado e o tipo de aplicação. O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Mas, assim, o texto exato do decreto, ele fala, os recursos serão aplicados em caderneta de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, né? Dívida pública aí, principalmente a federal. Quando a gente fala de CDB, é uma modalidade também de aplicação. Eu entendo que se houver uma justificativa, uma avaliação do investimento mais vantajoso, ali nós temos que lembrar que as aplicações têm sempre a característica de curto prazo. Se a gente lembrar, poupança a gente põe hoje e tira amanhã, né? Então, poupança é liquidez. Se a gente falar de fundo de aplicação financeira, tem vários fundos de aplicação financeira que têm carências, às vezes de determinado período, 3 meses, 5 meses, então, 9 meses. Então, depende da aplicação. A lei já falou, olha, um critério, curto prazo. Por que ele fala curto prazo? Porque curto prazo tem a ver com a disponibilidade na hora que você precisar do recurso. Porque o recurso foi liberado, não é para ser prioritariamente aplicado. Porque se fosse para ficar aplicado, ficava lá com o governo. Então, quando ele fala que o dinheiro também não é para ficar sem aplicar, porque também é demais, né? Você recebe o dinheiro e fica sem aplicar, né? Então, ali traz essa questão. Eu entendo que um CDB com liquidez diária, né? Isso é importante. Eu entendo que poderia, de forma justificada, porque está guardando o espírito da lei, né? Ali eu não poderia, por exemplo, aplicar em mercado aberto, né? Mercado aberto, a gente sabe que são aplicações mais de alto risco, eu posso aplicar, nesse caso específico, se for lastreado em título público. Então, eu entendo que o CDB não é o mercado aberto,
ele está mais ou menos próximo aí do fundo de aplicação financeira, não é esse nome específico, mas eu entendo, se for uma questão vantajosa, depois de avaliar, por que que eu não fiz na poupança? Ah, porque na poupança aqui não daria certo, tem que levar em consideração ali o prazo para resgate. Então, assim, eu entendo que bem justificado poderia, na minha opinião. Tá certo, Namilton, muito obrigado. Namilton, a gente está terminando o nosso tempo aqui, o nosso prazo, mas eu tenho mais duas perguntas aqui para lhe fazer. Uma, a pessoa está perguntando se ela entendeu direito, se você falou que pode gastar 5.000 sem nota. Aí eu falei assim, não, isso aqui o Namilton, com certeza, se for rever a gravação aí, o Namilton não falou isso não. Né? Talvez a confusão, Namilton, seja em relação aos 5.000 em dinheiro, né, em espécie, que você mencionou. É, é, Você responde essa, a gente faça a outra na sequência. É só para você confirmar se eu entendi certo ou se a pessoa entendeu certo. não, não, tá certo. Você entendeu certo, Márcia, da forma sua, tá? É isso mesmo, é os 5.000, primeiro, é em espécie e é durante toda a parceria, não é 5.000 a cada pagamento, não, né? É durante toda a parceria. Não, tá certo. Namilton, né, assim, já são 11 horas, né, em cumprimento ao nosso horário. E a última pergunta que eu vou te passar aqui. É possível a parceria, Namilton, você mencionou que esse decreto regula uma lei, as parcerias federais. Podemos considerar essas regras também na esfera municipal? Ficou clara aí a pergunta? Entendi, entendi. A questão é o seguinte, quando a gente fala em decreto, todo decreto, a maioria deles regulam a lei federal. Só que nesse caso ela regulamenta uma lei federal, mas só que do âmbito da administração pública federal. Essa lei da 13.019 é uma lei que aplica às entidades no Brasil inteiro que forem firmar parcerias com o poder público federal, estadual e municipal. Este decreto refere-se à administração pública federal. A gente não pode aplicar direto ao que a gente tem. Por quê? Porque ele é só no âmbito federal. E mesmo no âmbito federal, a gente tem que lembrar que as parcerias que foram firmadas, existe um termo, existe um documento lá com as normas. O máximo que pode ocorrer é fazer um contato com o gestor, se provavelmente pode fazer um aditivo naquela parceria, considerando esse novo decreto em determinado ponto. Sempre precisa, para os que foram ajustados com a Administração Pública Federal, fazer um aditivo, se for o caso. Para as novas parcerias, o poder público, com certeza, já vai seguir o que está mandando o decreto. No caso de parcerias firmadas com o Estado ou município, é importante acompanhar para ver se o Estado ou o município já não promoveu alguma melhoria que vocês possam agregar através de contrato aditivo nas parcerias existentes. A Viviane, Vivian, né? Você levantou a mão, mas só pedir mais um minuto que ela levantou a mão, né? Se você quiser, Vivian, falar aí a pergunta, você levantou, por favor? Gostaria de saber quando a gente faz, né, a aplicação do valor. É, o valor gerado, os juros, ele tem que ser devolvido para o município É assim, no termo de fomento? é, qual que é a regra geral? Se foi liberado um dinheiro, é porque o dinheiro estava previsto para ser gasto de acordo com o plano de trabalho. Se esse dinheiro não foi gasto de acordo com o plano de trabalho, tem que devolver, tá? Então, é assim, eu gastei menos, então eu fui um bom gastador, eu gastei menos, né? Então, vou devolver o resto, né? Não interessa se por que que foi, mas se eu gastei menos, eu tenho que devolver, ok? Ok, Namilton, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram conosco. Né? A gente agradece a oportunidade, né, de mais esse encontro com vocês no Axis às 10. A gente sempre tenta trazer aí alguns temas relevantes para o dia a dia do terceiro setor. A gente se encontra à disposição dos senhores e das senhoras, mesmo que às vezes alguma dúvida, alguma resposta não tenha ficado claro, né, na nossa fala, que até pela questão do tempo, a gente está à disposição, se quiserem enviar as perguntas, outros questionamentos, a gente com certeza terá o maior prazer em lhes responder. Agradecemos a todos, desejamos aí uma abençoada quinta-feira, fiquem com Deus. Se Deus quiser, no próximo mês estaremos juntos aqui novamente no próximo Axis às 10. Lembrem-se do curso de Governança e Gestão, 19, 20 e 21 de junho, no Rio.
de janeiro. Muito obrigado, Namilton, obrigado a todos que participaram conosco. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.